Olá, muito boa noite a você que está nos acompanhando a partir desse momento. É um grande prazer poder falar com cada um de vocês que atenderam ao nosso convite de estar aqui nessa noite refletindo sobre propósitos de vida, porque quando se fala de realização, de entrar em ação, de a gente realizar algo mais na vida, estamos falando, em última instância, de viver o nosso propósito de vida, o propósito maior da nossa existência. E para nós é sempre um prazer poder compartilhar, poder estar comunicando com vocês sobre coisas que a gente aprendeu e que a gente aprende, né, no dia a dia de atendimento de coaching, acompanhando as pessoas, pessoas que, sobretudo, queiram realizar coisas melhores, coisas significativas para si mesmas. E desde já eu agradeço vocês terem atendido a esse nosso convite. Eu quero ouvir também vocês quero, fale se o som está legal, se está saindo bacana, né? Como é que está saindo. E se você atendeu a esse nosso convite, se você está aqui, é porque, em última instância, você quer se tornar um realizador, você é uma pessoa de realização. E quando você se dispõe a ouvir, é o primeiro passo, porque você identificou em você mesmo uma necessidade de fazer mais, de ser melhor, de conquistar talvez algo que faça sentido para você, coisas significativas para você. Então, se você está aqui nessa noite do dia 28 de fevereiro, é porque, sobretudo, você é um realizador, você é uma pessoa de atitude, uma pessoa que faz. Certamente, você já tentou várias coisas na sua vida, né? Coisas boas, coisas legítimas, você já sonhou, você já teve projetos, alguns deram certo, outros não deram certo, e isso é normal na nossa vida. Não tem nada errado de a gente ter tentado e não ter conseguido. Não existe nada de errado de a gente ter tido a iniciativa e não ter conseguido levar até o final, ou não termos conseguido aquele resultado que a gente esperava. E muitas vezes isso deixa em nós uma frustração, não é? Às vezes você já começou, estava indo bem e não conseguiu levar até o final. Você faltou o que nós chamamos de disciplina de execução. Às vezes nós estamos indo bem, o projeto é bom, a ideia é boa, a meta é boa, o objetivo é bom, só que nós não temos essa disciplina para a execução. Então, dentro dessa disciplina de execução, é que talvez você tenha falhado e automaticamente parado de realizar aquilo que você queria tanto. Por vezes aconteceram algumas coisas aí na sua trajetória, né? Que você, enfim, né, teve que parar, deu-se por vencido no caminho, né, parou no meio do caminho, e isso também vamos entender como faz sendo parte da vida, fazendo parte da história de cada um de nós. Se você for pegar na história humana, na história das pessoas de sucesso, independente do que sucesso signifique para você, que denominação que você dê para sucesso, você vai perceber que existem pessoas, as pessoas de sucesso, elas são seres humanos iguais a você, iguais a mim, que tiveram várias derrotas também, assim como você, assim como eu, que se frustraram, que às vezes começaram projetos e não tiveram o resultado que esperavam. Agora, qual que foi a diferença que teve essas pessoas? Essas pessoas tiveram a coragem de recomeçar, a coragem de continuar. E é um pouco sobre isso também que nós iremos conversar um pouquinho hoje, né? Sobre o que talvez esteja impedindo você de avançar e de que forma você pode, né, eliminar esses elementos sabotadores da sua vida para que você realmente execute, para que você realmente realize aquilo que é importante para a sua vida. Né? Então, parabéns novamente por você estar aqui, porque se você está aqui, é porque você está levando a vida a sério. Porque entrar em ação, em última instância, é levar a vida a sério. E por falar em levar a vida a sério, por falar em realizar e não realizar, se você tiver coisas aí que você quer realizar, é normal, em alguns momentos do seu dia ou da sua semana, você se sentir cansado, né? Se sentir desanimado, você, digamos assim, querer entregar os pontos. Isso também é normal. A neurociência, ela explica assim, olha, nós aqui, ó, o nosso mecanismo cerebral é composto por neurônios. E esses neurônios, eles precisam de alimento, precisam de oxigênio, precisam de glicose. Quando nós temos uma ideia, sabe aquela ideia fixa
que você está na mente, aquela coisa, poxa, eu quero fazer, eu quero realizar, só que você ainda não se colocou no caminho, sabe aquela coisa, eu preciso, eu mereço fazer alguma coisa, só que você não deu o primeiro passo, e aí você se sente cansado, é que o seu cérebro está consumindo energia, os seus neurônios estão consumindo energia, por quê? Porque você tem uma preocupação aí dentro do seu cérebro, dentro da sua mente. E essa preocupação, ela está consumindo energia útil que você pode utilizar. Olha só que coisa interessante. Quando você define um objetivo, o seu cérebro ele foca no objetivo e automaticamente ele vai se cansar menos. Veja que importância que tem então nós definirmos o objetivo e nós entrarmos em ação. Nós nos cansamos menos e nós otimizamos as nossas energias, otimizamos as nossas competências. Veja bem, perdemos por não agir e não por agir. Cansamos-nos por não agir e não por agir. Quando nós definimos um objetivo, o nosso mecanismo cerebral, nosso córtex pré-frontal, o sistema de recompensa, ele passa a ficar animado, passa a ficar ativado, e aí a gente parte para a ação, a gente parte para executar isso que é importante para nós. Portanto, ficar desatento, ficar sem foco, ficar sem realizar, tendo ideias boas aí na sua mente, não é uma atitude muito sábia, viu? Então, atitude sábia você nessa noite, você começar a dar o primeiro passo, você começar a se lançar, você começar a fazer coisas que são importantes para você. Ao longo desse nosso bate-papo, a gente vai falar de que forma, por onde você começa, mas entenda, até mesmo o seu desânimo é porque você não está agindo. E não, veja uma pessoa que é muito realizadora, uma pessoa que tem foco, tem objetivo, que vai lá, se lança e realiza, e executa, e se lança em outro, né? Tem aquele plano de curto, médio e longo prazo bem definido. Ela parece que não se cansa, porque ela está focada. Então, a energia dela é direcionada para aquilo, para realizar. E, ao mesmo tempo, o cérebro ele está junto com ela e não perdido, sem saber para que lado vai, sem saber para que lado ele direciona essa energia fantástica e esses mecanismos cerebrais fantásticos que nós temos. Então, é hora de você começar a pensar, a focar, é hora de você começar a colocar as suas ideias para executar, colocar a sua vida na realidade. Portanto, como diz aquela canção, né, brasileira, se você caiu, não desanima, né? Levanta, sacode a poeira, dê a volta por cima e hoje pode ser o seu novo começo. Hoje pode ser o início de uma nova história na sua existência. Nem preciso falar, né, que a sua história, se você for fazer o retrospecto, você deve ter tido muitas vitórias já, muitas realizações, mas você pode ir além, você pode realizar muito mais. O que precisa é você fazer isso de maneira metódica, metodológica, sistematizada, de maneira estruturada. E olha só, né, o Goleman, há algum tempo, ele divulgou uma pesquisa, veja bem, apenas 11% das pessoas, isso mundialmente falando, elas têm plano de vida, elas fazem, elas se colocam como protagonistas da própria existência. Apenas 11%. O restante, ou espera os outros fazer, ou copiam o que os outros estão fazendo, e 50%, segundo a pesquisa do Goleman, 50% está deixando a vida passar. Estão perdendo tempo porque não se dispõem a tirar as ideias, e às vezes ideias belíssimas, ideias fantásticas, ideias maravilhosas do papel. Portanto, saia se você está nessa grande maioria que tem ideias bacanas e não realizou, saia, venha para os 11%, que daí você vai ver que a sua vida vai ter mais sentido. Um dos grandes segredos da felicidade, e todos nós, eu, você, todos nós estamos aqui para sermos felizes, é a gente assumir o controle da própria vida. Quando a gente assume esse controle, assume esse comando da própria vida, a gente vê milagres, verdadeiros milagres, coisas extraordinárias acontecendo. E uma pesquisa também da Universidade de Virginia Tech é mais ainda estarrecedora. Apenas 20% dos americanos, olha só, um país
altamente desenvolvido, um país totalmente estruturado, apenas 20% dos norte-americanos têm metas. Olha só, 20%. 80%, segundo a pesquisa da Universidade de Virginia Tech, não tem metas. E olha só, esses 20% que têm metas, ao longo dos anos, ganharam, acumularam, vamos usar um mensurador de sucesso, né? Questão financeira. Ganhar 9 vezes mais do que aqueles que não tinham objetivos definidos, não definiram metas claras de vida. E quando nós falamos metas claras de vida, é toda a dimensão da sua vida, tá? Relacionamentos, é parte financeira, é parte profissional, é parte familiar, é parte de qualidade de vida, tudo isso engloba a sua vida. Então, é importante que você nessa noite você se conscientize que você merece ter um plano de vida. Sair dos 11% que o Goleman fala, ou melhor, entrar nos 11% que o Goleman fala que tem objetivo de vida, que tem foco, que sabe o que querem realizar, e, e entrar nos 20% daqueles norte-americanos que têm metas definidas de vida e que, ao longo do tempo, entre outros tantos fatores de sucesso, eles acumulam mais, 9 vezes mais, ganham 9 vezes mais do que aquelas pessoas que não têm meta. Então, só por aí para a gente, já dá para a gente começar a perceber a importância que tem o entrar em ação, a importância que tem a gente tirar a nossa vida da zona de conforto e partir para a ação, e partir para o fazer, e partir para a realização. E aí você pense aí, ó, o objetivo que você tem aí dentro de você, mesmo que ele ainda esteja, sabe, nebuloso, obscuro, você não tem muita certeza, é muito nobre para você e muito nobre, muito mais nobre ainda para o seu entorno, né, para o mundo e principalmente para a sociedade da qual você faz parte. Então, já comece a pensar aí, o que que eu estou aqui levando na minha mente e que pode se tornar um fator de realização e que pode ser realização. E a gente vai ter que vencer alguns inimigos, vai ter que vencer alguns sabotadores. Eu falava há pouco em relação à frustração. Quando nós tentamos muitas coisas e nos frustramos, a gente fica com um histórico negativo, não é? E aí a gente passa a se sabotar. É mais ou menos um pensamento semelhante a esse que eu vou falar. Para que tentar? Eu já tentei tanta coisa e não deu certo. Ah, eu nasci para isso mesmo. Talvez essa seja a minha sina. Talvez essa seja a minha, entre aspas, missão de vida. É ser isso mesmo. Né? Para que eu vou tentar? Para que eu vou arrumar sarna para se coçar, como a gente fala? E aí, esse sonho que é nobre para você, que é nobre para as pessoas que o acompanham, que é nobre para o mundo, e tenha certeza, né, o que você não fizer, ninguém vai fazer. Então, aquilo que você tem que fazer de objetivo, de meta, de realizar coisas interessantes para você, ninguém vai fazer por você. E o mundo vai ficar menos belo se você não se assumir. Então, tire esse objetivo que é nobre, mesmo que você não tenha ainda certeza, mesmo que você ainda não saiba por onde talvez hoje você vai começar a entender, vai dar o primeiro passo para saber para onde você quer ir. Mas tire isso do papel, tire isso da mente e coloque na realidade, tá? E nós começamos a tirar isso da realidade, a tirar isso da cabeça e colocar na realidade, quando a gente se conscientiza de algo muito importante para todo ser humano, que nós nascemos para ser protagonista. Protagonismo tem a ver com realização. Pense bem, é necessário que eu, que você, que nós entendamos que nós não estamos aqui para sermos meros coadjuvantes. O que é coadjuvante? Pessoas que ficam numa posição talvez aquém, fazendo menos dos talentos e das competências que possuem, que não se desafiam, que têm um papel principal e você tem o seu papel principal na sua vida. Eu digo, independente do que seja esse papel, você pode ir além, você pode fazer mais. E muitas vezes nos colocamos na posição de coadjuvante. Sabe aquela postura de coitadinho? Dizer, não, deixa os outros fazer, não, ele é mais importante do que não, eu não tenho capacidade para isso. Imagina que eu vou conseguir colocar essa ideia, esse sonho para rodar, para se tornar realidade. Esse é o papel de coadjuvante. E aí aceita menos, aceita fazer menos, aceita ser menos, aceita ter menos.
E aqui não estamos falando de arrogância, de orgulho, de prepotência, de querer ser ganancioso. Não. Nós estamos falando de felicidade. Porque ninguém que tem um sonho aqui dentro, ou aqui na mente, que não realiza, consegue ser plenamente feliz. Sempre vai ficar aquela pergunta: poxa, né? Mas por que que eu não fiz? Por que que eu não tentei? Por que que eu não tive a coragem de me colocar no caminho? E isso é o ser protagonista, que é tão importante para o mundo. O ser que se anula, o ser que muitas vezes se acovarda, não faz a diferença no mundo. Então, logo no início desse nosso bate-papo, entenda que você nasceu para ser um protagonista. É você desenvolver dentro de si mesmo aí uma autoconfiança. É você saber o que você tem de talento, o que você saber o que você é bom, também os pontos de melhoria, mas principalmente focar nas coisas importantes que você tem. E não adianta você falar que não tem, porque todos nós temos talentos únicos, nós temos capacidades e competências que nós aprendemos ao longo da vida, que o jeito que nós fazemos, somente nós fazemos, ninguém mais. Então, é hora de se assumir, é hora de ir para a ação e de começar a tornar realidade esse projeto, esse sonho, essa ideia belíssima que você tem. Agora imagine o que iria acontecer se você aí, imagine o que ia acontecer de excelente aí na sua vida, se você entrasse em ação. Se você se dispusesse a partir de hoje ou a partir de amanhã, pode ser já a partir de hoje, né, ao terminar esse nosso bate-papo, se você se colocasse em ação, se você se dispusesse a ir para campo, começar a colocar as suas ideias para se tornar realidade, você faria coisas fantásticas. Você seria um protagonista e você é um protagonista. Então assuma isso. Então pense, o que vai acontecer de bom na minha vida se eu tirar essa ideia que eu tenho na minha mente, esse objetivo que eu tenho na minha mente e começar a entrar em ação, em buscar as formas de fazer. Então, é ser protagonista, ok? Para dar o primeiro passo, é preciso você se assumir como você sendo um protagonista. Não coadjuvante, não ficando na plateia da vida, vendo os outros fazerem, vendo a vida passar, ok? E depois, é necessário que a gente mude o nosso modelo mental. Tem uma palavra que está em voga novamente, tem até uma obra chamada Mindset, que Mindset nada mais é do que configuração mental, programação mental, é como se fosse o nosso software mental. Então, dentro da nossa mente roda um padrão de comportamento, roda um padrão mental. E esse padrão mental, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não nos ajuda. Porque ao longo da nossa existência, dependendo das experiências que nós fomos tendo, sejam familiares, sejam de sociedade, seja de comunidade, sejam experiências próprias das nossas iniciativas, que a gente foi tendo e foi se frustrando e foi tendo derrotas, o nosso mindset vai se tornando um mindset de não permissão, um mindset de acomodação, que funciona mais ou menos assim. E você deve identificar pessoas que têm esse mindset aí. Tudo aquilo que ela fala, ela não consegue fazer. Tudo aquilo que as resoluções que ela faz, seja de final de ano, seja no final de um semestre ou de um mês, ela não consegue colocar em prática, não consegue colocar em execução. Porque o mindset dela é um mindset de acomodação, de não permissão para realizar. Em suma, ela acaba não se acreditando. E nós somos pessoas padronizadas. Que chato dizer isso, né? Mas nós somos pessoas padronizadas. A gente funciona por padrão. Então, eu tenho um padrão de comportamento, um padrão mental de ver a vida, um modo de agir, um modo de atuar. Você tem o seu. Agora, a boa notícia é que nós podemos mudar esse nosso mindset. Nós podemos melhorar esse nosso mindset. E melhorar de maneira exponencial. Nós podemos ampliar isso para ser um mindset de fazedor. E você deve também conhecer pessoas que têm o mindset fazedor. O que é o mindset fazedor? É a pessoa que talvez tenha até menos talento do que a gente, mas ele se coloca em ação. Como eu estava lendo esses dias, às vezes ele pega a ideia do outro e leva para frente. Porque talvez aquele que
teve a ideia tem um mindset de acomodação, e a pessoa que tem um mindset de fazedor, ele pega aquilo e leva adiante, e avança, e quando você vê, ele está obtendo sucesso. O mindset de fazedor é fundamental para que nós nos tornemos pessoas de ação, pessoas que entremos em ação. Não é só falar, não só pensar, não só escrever, mas a gente tem que transformar esse mindset de acomodação, esse mindset de não permissão, em um mindset de fazedor. Ah, como? De que forma? Pense comigo agora. Tudo começa pela forma como nós pensamos. É impressionante. Você sabia que dentro de nós, por minuto, ocorrem de 300 a 1000 diálogos internos, vamos dizer assim? A gente fala para a gente mesmo, isso em silêncio, tá? No diálogo interno, nosso mundo interno, a gente fala de 300 a 1000 palavras. Pode ver, no que você está pensando agora? É o seu diálogo interno. O que você pensa quando você não está, digamos assim, dentro. Opa, tocou o WhatsApp aqui. O que você pensa quando, quando você, por exemplo, não consegue realizar alguma coisa? Ou quando algo dá errado para você? O diálogo interno seu aí, o seu pensamento diz, nada dá certo para mim? Ou você fala, ok, na próxima vai dar certo. A gente começa a mudar o nosso mindset, quando a gente começa a prestar atenção. O que esse diálogo interno está dizendo para a gente mesmo? Ah, é fácil? Não é fácil. É simples? É simples. Só que executar, disciplinar-nos internamente, não é atividade tão simples, não é atividade tão fácil. Imagine, né, pegue a sua idade, eu pego a minha idade. Imagine quantos anos de mindset, talvez de não permissão, tem dentro da gente. Quantas frases, quantas palavras esse nosso mundo interno diz para a gente mesmo. E aí a gente não entende o porquê que as coisas não dão certo. Eu li esses dias uma frase muito interessante, que não existe injustiça no mundo, cada um está onde merece estar. Que duro essa frase, mas é verdade. Não existe injustiça no mundo. Cada um de nós está onde nós merecemos estar. E onde que nós merecemos estar? Onde que você merece estar? É aí onde você está nesse momento? Se for, ótimo. Talvez o seu mindset seja um mindset de realização, de permissão, de fazedor. Mas se não é onde você gostaria de estar, comece a pensar diferente aqui. Comece a se ver, eu acredito, como um filho de Deus, como alguém que está aqui para, no mínimo, contribuir com a existência e para, no mínimo, ter uma existência feliz. E às vezes nem isso, pelo nosso mindset, pelo nosso padrão de comportamento, a gente consegue. E fuja, pelo amor de Deus, fuja de pessoas que têm mindset de não permissão. Pessoas que têm um diálogo interno ruim, negativo. Porque contagia, contamina você. Você deve ter ouvido falar do contágio social, você é a média das 5 pessoas que convivem com você, e é verdade. Por quê? Nós somos influenciados. Nós somos influenciadores também. Somos influencers também. Então, cuida do seu mindset. Começa a mudar o seu mindset. Quantas metas, quantos sonhos, repito, quantas ideias tem aqui em nossa mente, que pelo mindset limitador de nossos talentos, de nossas capacidades e competências, nós não levamos adiante. Quantas ideias boas tem aí? Toda pessoa. E o mundo só evolui. Tudo que você vê de inovação tecnológica, em todas as áreas, tudo que você vê de bom, de positivo, foi porque pessoas que tiveram mindset de fazedor se acreditaram, equilibraram o diálogo interno e foram adiante e fizeram. Então, vamos mudar um pouco esse modelo mental nosso errado, porque daí a gente vai conseguir realizar mais, ok? Depois, sair da zona de conforto, né, gente? Nossa, como nós adoramos a segurança, né? Como nós adoramos a mesmice, como nós adoramos fazer todo dia sempre as coisas do mesmo jeito, de maneira sempre igual. Como nós gostamos de ter o nosso mundo dentro daquilo que nós imaginamos como sendo beleza, legal. Aqui eu me encontro, aqui eu me sinto seguro.
Só que nem sempre a zona de conforto o faz feliz. É necessário, às vezes, sair da zona de conforto e ir para uma zona chamada zona de descontrole, que é quando você começa a fazer coisas diferentes, que é quando você coloca o mindset fazedor e vai para cima, vai para a realização. Aí você, pô, minha vida virou planejado, tem que ser planejado, mas, poxa vida, tal. E quando você vê, você ampliou sua zona de conforto, que é o ideal. A gente vai estar dentro de zonas de conforto, porque nós temos que ter padrões de segurança. É próprio nosso, de ser humano. Agora, que essa zona de conforto seja cada vez mais ampliada, cada vez mais ampliada, cada vez maior. Que tamanho que está essa zona de conforto sua aí? Que tamanho que está essa zona de não permissão aí? Tenha a coragem de sair um pouco dessa zona de conforto, ir para essa zona de descontrole, para ampliar essa sua zona de conforto. E depois, gente, a gente tem que abandonar esse complexo de vitimismo. Nossa, como nós, brasileiros, adoramos ser vítimas. Como nós, brasileiros, adoramos falar das nossas tragédias, de como nós sofremos, de como o nosso trabalho é difícil, de como a vida não está boa para a gente. Lembra do mindset que eu falei? Isso só reforça o mindset de não permissão, de acomodação. É acabar com essa coisa de vitimismo. Nós temos que sair da reclamação e nós adoramos reclamar, sabe por quê? Porque a gente gosta que os outros tenham dó. Olha que coisa triste para o ser humano. Nós gostamos que os outros tenham dó da gente. A gente gosta que o outro tenha dó da gente. A gente ama que os outros veem como nós sofremos, como nós somos mártires. Oh, que pena. Só que a gente não tínhamos até hoje, mas vamos passar a ter consciência de que a cada vez que nós reclamamos, nós falamos das nossas lamúrias, que nós nos colocamos no vitimismo, nós estamos reforçando um diálogo interno negativo. E aí tudo mais dá errado. Ah, é fácil. Repito, não é fácil, mas é necessário começar, é necessário mudar. Primeiro eu mudo aqui, depois o mundo muda. Para se tornar um fazedor, é preciso mudar esse mundo aqui. Eu fiquei de falar também sobre alguns dos vilões que impedem a gente de realizar, no mínimo 3 deles. E o primeiro vilão, e você vai se identificar aí, é o medo. Ah, como nós temos medo, como nós sentimos medo de agir, como nós temos medo de fazer algo diferente, não é verdade? Zona de conforto, mindset não permissão, um pouco disso que eu já falei. Só que o medo tem um aspecto positivo na nossa vida. O medo ele tem a função de nos proteger. Lá, os nossos ancestrais, e nós trazemos. O interessante é isso, né? O mundo evoluiu, as tecnologias evoluíram, mas o funcionamento nosso, de enquanto seres humanos, não evoluiu. A gente traz o nosso cérebro primitivo dentro da gente, que na essência, o que aqui a nossa mente tem a função maior? Manter a vida, nos ajudar a nos manter sobrevivendo. E ao nos manter sobrevivendo, o medo é um auxiliar. Olha só o positivo que tem o medo, nos manter na vida, nos manter vivos. Então, todas as vezes nós sentimos medo, é em última instância aqui, nos protegendo. É aqui cuidando de nós. Só que esse medo, ele tem que ser dosado. Se não tivéssemos medo, nós seríamos inconsequentes. Toda pessoa que você vê louca e tal, é pessoa que tem que dosar um pouco o medo. Às vezes ele quebra a cara lá, porque é necessário que a gente entenda esse mecanismo de medo, esse vilão da não realização. E de que forma que eu posso entender? Ok, o medo não vai acabar. Não pense em você que Bill Gates, que Steve Jobs, que o Henry Ford, que, enfim, todos esses grandes empresários, os mega bilionários, as pessoas que deram grandes contribuições para a medicina, para a saúde, para as ciências, para as tecnologias, não tiveram medo, claro, são seres humanos, pô. E se são seres humanos, têm medo, sentem medo. Agora, o que que essas pessoas fizeram e aprenderam? E aí é uma dica para você começar a vencer esse vilão chamado medo. É necessário enfrentar, é necessário dialogar com esse medo. Porque o medo tem uma função positiva, já falei.
Agora, o medo, quando ele vem, eu tenho que me perguntar, escuta, em que eu tenho que me preparar para que esse medo seja diminuído? Quais precauções, quais cuidados eu tenho que ter para que esse medo seja diminuído? Porque uma vez que daí eu faça o meu plano e tento ver ali quais são as ameaças, eu diminuo um pouco o medo, porque, opa, se acontecer isso, eu vou agir dessa forma. Se acontecer isso, eu vou agir daquela outra forma. Então, eu fico mais seguro para agir. Então, de que forma que eu começo a vencer o medo? Primeiramente, dialogando com ele. Escuta, medo. Lembra aquela música? Ei, medo, né? Eu não te escuto mais, né? Lembra aquela música? É mais ou menos isso. Ei, medo, o que você tem para me ensinar? Eu não quero te escutar mais do que eu devo escutar. Eu quero escutar até o ponto em que eu tenho um aprendizado em relação a você. O que você quer? Que precaução que você quer que eu tome para eu entrar em ação? Talvez é mais recurso financeiro, talvez é trabalhar mais alguma competência minha, talvez é trabalhar talvez a minha inteligência emocional, outra palavra que está na moda, inteligência emocional, né? Lá de 95, as coisas são cíclicas, engraçado, né? As coisas vão e voltam. 95 surgiu o livro lá, e antes já tinha, né? Agora voltou. Mas algo importante para se ter, inteligência emocional, educar as emoções para trabalhar. É inteligência emocional para trabalhar em nosso favor. É inteligência emocional que eu preciso e que eu mereço ter? Então, eu vou trabalhar, eu vou investigar o porquê que esse medo está me querendo dizer. Investigar essa causa. E eu vou minimizar. Agora, se você esperar o medo acabar, você não vai fazer nada. Porque sempre a gente vai ter medo. Nós somos humanos. E, em última instância, a nossa amígdala aqui, né, que está no límbico também, ela está, opa, fuga, luta ou fuga. O que que eu faço agora? Sobrevivência, ameaça à vida, o que que eu faço? Investigue o porquê do seu medo e você vai ver que ele vai diminuir, vai ajudá-lo a entrar em ação. Esse é o primeiro vilão, o medo, que todos nós temos, inclusive aqueles que realizaram grandes coisas têm medo, que não se pode entregar-se a esse medo. Depois, um outro vilão, palavrão, né? Procrastinação. Vamos trocar por adiar, mais simples, né? Então, adiar. A gente tem a ideia, e a gente não age. A gente deixa para amanhã, deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois. E aí eu nunca entro em ação. Sabe por quê eu nunca entro em ação? Sabe quando eu começo a vencer o adiamento? Quando eu começar a dar importância para essa atividade. Sabe quando o meu plano, o seu plano, o nosso plano de ação vai sair? Quando nós passarmos a dar importância para ele. Em suma, quando a dor de não agir, quando a dor de não agir for maior do que a dor de agir. Repito, quando a dor de não agir for maior do que a dor de agir. Aí eu paro de adiar. E tem vários outros motivos porque nós procrastinamos, mas fundamentalmente vamos ficar com isso, é porque nós não damos importância para aquilo, para isso que está aí na sua mente, na minha mente. E aí a gente vai deixando para amanhã, e nós adoramos procrastinar, né? Sempre deixa para amanhã, sempre deixa para depois, sempre deixa para depois. Procrastinação é o segundo. E o terceiro, gente, é a ausência de um porquê. Quem tem um porquê descobre o como. Quem tem um porquê descobre de que forma fazer. Quem tem um porquê vai em busca dos recursos, vai em busca de realizar, vai em busca de fazer. E quando nós falamos ter um porquê, é importantíssimo, essencial para todos nós seres humanos a gente saber por que nós estamos vivos, por que nós estamos aqui na vida, por que nós estamos aqui na existência. É pensar num propósito maior de vida. Ou seja, que contribuição maior nós queremos dar. E junto com esse propósito maior de vida, entendemos que temos uma missão para deixar esse legado, para viver esse propósito maior de vida. Então, a ausência. Você já ouviu? A pessoa ela tem um pouco essa mentalidade. Deixa. Como que vai ser o seu dia amanhã? Não, eu não sei. Vai ser igual viu. O que vier a gente faz. O que vier a gente detona. Como é que vai ser suas próximas semanas, o seu próximo mês? O que vier a gente faz. O que vier a gente detona.
é a pessoa que está sem um porquê. Ou seja, não está pensando nesse legado maior, nesse propósito maior de vida própria. Então, se nós tivermos um porquê, a gente não vai aceitar ficar na inação, ou seja, na não ação. A gente vai querer entrar em ação. Por quê? A gente entende que existe um elemento que é implacável com todos nós, chamado tempo, e que ele está passando, e que ele está passando, e está passando, 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 e o nosso plano está na ideia, está no papel. Repito, da mesma forma que a pessoa que tem um mindset fazedor vai lá e faz um monte de coisa, não ao mesmo tempo, tá? Uma coisa de cada vez, mas se lança sempre em novas coisas, da mesma forma, esses fazedores, eles têm um porquê, eles sabem por que querem existir. Todas as pessoas, né, que você admira, da sua cidade a nomes mundiais, não vou citar nomes, né, porque tem gente que gosta, gente que não gosta, né, mas gosta de quem eu poderia citar, tem gente que não gosta, mas tiveram um porquê, tiveram uma missão. A gente tem que começar o nosso dia pensando, escuta, de que forma que eu quero terminar? Que contribuição que eu quero ter dado? E em que o meu plano avançou? Em que eu caminhei em direção à minha meta? Em que eu caminhei em direção à realização de algo que é importante para mim? Repito, nas várias dimensões da vida. Saúde, né, que é qualidade de vida, relacionamentos, parte profissional, vida social, vida familiar, vida, enfim, a roda da vida como um todo. Então, medo, e você sabe como vencer um pouquinho esse medo, procrastinação, ok? E ausência de um porquê. Essa ausência de um porquê também ela atrapalha bastante. Tá? Porque quando eu tenho um porquê, o meu dia está planejado, né? A minha agenda está feita. Lógico, vão ter elementos que vão entrar ali que não foram esperados, mas eu sei de que forma eu quero conduzir aquele dia, o que que eu quero ter lido, o que que eu quero ter estudado, o que eu quero ter avançado, o que que eu quero ter evoluído, que passo eu tenho que dar para realizar o meu objetivo. Ok? Pense nesses três elementos. Agora, gente, vamos partir para de que forma que eu posso começar a resolver, de que forma que eu posso começar a entrar em ação, né? Primeiramente, é necessário que a gente dialogue com esse medo, né? Eu sei que você tem medo, que você já tentou, às vezes não conseguiu, se frustrou. Então, dialogue com esse medo que está aí com você, tá? Depois, elimine todo e qualquer tipo aí de frustração, elemento autossabotador aí dentro de você, tá? Ok, não deu certo, lá atrás, vai dar certo agora. Se você fizer um plano que seja realmente alcançável. Senão a gente fica no vitimismo. Então é vencer o medo e sair desses elementos autossabotadores, né? Que a gente se frustra e tal, e a gente aí se acomoda, não quer tentar mais. Ok, tentou, não deu certo? Tente de novo. Não é tentar de novo, né? O coach não fala tentar. Faça de novo. Queira de novo. Decida-se de novo a fazer. Ok? Depois, é necessário ter um pouco de clareza, né? Certamente você tem aí algo no qual você quer agir. Você quer fazer algo, né, por você, em qualquer dimensão da vida. É necessário que você busque essa clareza, tá? Parar para pensar, realmente definir. Se está indefinido, se está nebuloso, obscuro, não está claro, pense um pouco mais. Eu costumo dizer assim, nesse momento de definição, dê um tempinho para você. A pressa, nesse momento, ela atrapalha. Pense, esclareça, estabeleça para si mesmo um tempo para definir. Claro, não pode pensar muito, não vai ficar pensando a vida inteira, né? Mas se está indefinido, é porque precisa pensar mais. Por quê? A mente precisa saber o que fazer. Dentro da nossa mente tem um sistema reticular chamado sistema reticular de ativação, que ele, quando nós definimos, quando nós temos clareza e definimos um foco, ele nos ajuda a realizar, porque ele diz, todo elemento de distração ele elimina e ele nos ajuda a focar naquilo que vai ajudar a gente a realizar, a chegar lá, a realizar esse objetivo, cumprir uma meta, enfim, de vida. Então, olha como que o cérebro ele quer que a gente tenha clareza, porque senão ele vai se cansar, vai ficar perdido,
que quando você não coloca data para fazer uma coisa, você sempre está se lembrando disso? Porque o cérebro não descansa enquanto você não realiza. Ah, eu tenho que fazer tal coisa. Ou você coloca, isso o David Allen que fala, né? Ou você coloca na caixa lá do futuro tal, a partir de tal data eu vou ver, ou ele vai estar sempre perguntando, escuta, o que eu vou fazer? E aí, se você não faz, ele fica lhe incomodando. Então, tenha clareza do que você quer realizar, tá? Pense um pouco, decida, mas de maneira clara, tá? Se você não está fazendo, é porque ainda não está claro o que é. Então, pense, porque uma vez que você define, a sua mente vai começar a trabalhar por você. Depois, não espere clareza, mas não espere ter todas as certezas para agir, tá? Se você esperar ter todas as certezas, você nunca vai agir, tá? Então, eu costumo dizer assim, 90% de certeza, de clareza, já é suficiente. Vai lá e faz, tá? Porque se for esperar ter o 100%, né, você não vai agir, né? Viver é um risco, né? Já ouviu esse pensamento? É necessário aí a dose de coragem, né? Vencer o medo e falar, bom, tem 90% de certeza, eu vou. Aí é necessário ter um bom plano, né? Eu vou fazer, eu vou realizar, ok? Depois, gente, ações bem definidas. Aí entra elaborar, sabe? O que eu vou fazer primeiro? Fazer coisas pequenas primeiro, porque é algo que impede também a gente de agir, a gente pensar lá no macro. Se é algo que é muito inalcançável, o que a minha mente faz? Ela olha assim e fala: ah, não, mas é inalcançável, eu não vou fazer isso, não consigo, desanima. Então, algo claro, algo definido, tá? E algo que você confia, que você consegue fazer, tá? Uma coisa de cada vez. Por isso, hoje você vai sair daqui sabendo que passo você vai dar, que vai ser a pergunta final que eu vou fazer para você. E vá dando pequenos passos, pequenos passos. Você sabe onde você quer chegar lá, mas vai dando pequenos passos. Vá avançando, vá caminhando na direção daquilo que é importante para você. Então, de que forma? Vencer o medo, eliminar toda e qualquer forma de frustração, se achar vítima, depois definir, ter claramente isso, ter ações definidas com o primeiro passo, coisas pequenas, dê um passo pequeno, sabe? Talvez é fazer uma ligação, né? Talvez você tenha, eu quero reduzir peso, talvez é ir lá e se matricular ou pesquisar uma academia. Mas se você tem uma meta de aumento de ganho, de aumento de renda, talvez é começar a pesquisar oportunidades de renda extra para você, ou, né, uma nova ocupação onde você ganhe mais. Se a sua meta talvez é se qualificar, é você começar a pesquisar, definir dentro de você, definir o curso, definir, enfim, a especialização até, né, tal data, por exemplo. É um pequeno passo. Porque se você for imaginar nesse caso, ou a especialização inteira, pô, você vai desanimar. Então, é passo a passo, é pouco a pouco. Depois, gente, é fundamental ter um plano de ação escrito, né? Tudo que você não coloca no papel fica ocupando espaço na sua mente. Detalhe, vocês vão até se assustar, mas os especialistas dizem que quando você escreve à mão é melhor ainda. Hoje é tudo tecnológico, ok? Mas quando você escreve manualmente, você está se conectando mais ainda. Você está firmando mais ainda esse compromisso. Então, ter tudo isso, né, escrito, ter isso bem claro, para que você realmente desocupe a mente e você coloque lá, tá? Fase por fase, etapa por etapa, o que fazer. Depois, é necessário comprometer-se, né? Fazer o que está escrito. E aí entra um pouquinho de foco, entra disciplina, entra realmente comprometimento. O que é comprometer-se? É dar a vida, é dar o seu talento, é dar as suas competências, dar o melhor que você tem em você para realizar. Muitas vezes nós fazemos todas essas etapas que eu já falei, só que na hora do comprometer-se, a gente peca. Ah, e outra, tá?
A disciplina é algo interessante, tá? Ela vale tanto para um lado quanto para o outro. Eu posso também me disciplinar a não fazer. E de que forma, né? Aí entra um pouco de hábito, tal, que não é o objetivo nosso hoje aqui, mas eu não fiz hoje, eu não fiz amanhã, quando eu ver, eu estou disciplinado a não fazer, não disciplinado a fazer. Então, que o seu comprometimento, que o nosso comprometimento seja verdadeiro. Por isso que eu falo, faça um pouquinho de cada vez, mas comece a fazer. Comece a realizar. Aí você vai se manter na ação. Você vai se manter fazendo. Porque senão a gente pode disciplinar-se por não fazer. Ok? Já falei um pouquinho atrás, mas para fazer, para dar o primeiro passo necessário, você deu a devida importância a essa ação que você tem em mente aí? A esse objetivo aí que você tem em mente? A esse plano que você tem em mente? Que grau de importância você deu a isso? 7, 5, 6, 4, 9, 9,5, 10? O ideal seria o 10, né? Ó, né? Tem importância total. Será que está sendo coerente com a sua missão? Ou você pensou que se não fizer isso, talvez a sua missão não se realize? É importantíssimo pensar que se eu não estou fazendo, já disse, é porque talvez eu não dei a devida importância para isso. Depois, um outro elemento muito importante. A quem você está escutando? Em suma, quem faz a sua cabeça? Quem você ouve? Quem são as pessoas que acompanham você? É importante, porque se a gente não tiver essa, essas pessoas, eu falei 5, pode ser menos? Pode, mas pessoas que nos impulsionem a avançar e adiante, aí se nós não tivermos realmente blindado a mente, a gente é influenciado. Você já deve ter passado por isso, né? Você chega, conta um belo sonho, fala que você tem uma ideia fantástica. Ah, fala, imagina, rapaz, deixa de ser louco. O que que você vai fazer? Para, sua vida tá boa assim. Tá. Repito, vai falar, caça sarna para se coçar, para com isso. Agora, quando você encontra pessoas que, lógico, aconselham, sim, mas que quando vê que isso é um desejo que brota da sua alma e que é legítimo para você, fala, rapaz, vai lá. E eu acredito em você e se precisar da gente, estamos por aqui. Isso é o melhor dos cenários. Então pense, quem faz a sua cabeça? Quem são os seus mentores ou quem é o seu mentor? Hoje recomenda-se, se a pessoa puder, ele ter um coach. Não um coach para fazer só algumas sessões, mas um coach que periodicamente ele possa se reportar. Por quê? Quando nós temos pessoas que nos acompanham, e quando é, no caso, um profissional, ou alguém mesmo próximo, mas que tenha essa sensibilidade para lhe cobrar, você se dispõe e você se compromete a fazer, porque você sabe. Repito, tá? Repito, a sua liberdade é que vai dizer se você, a importância que você dá, é que vai dizer se você vai fazer ou não. Porque mesmo tem essas coisas, a gente que daí maquia a mente e tal, mas se você realmente estiver focado, comprometido, quando você tem que se reportar a alguém, você cumpre. Porque uma vez que você é uma pessoa comprometida, uma pessoa realizadora, né, que trabalhou o mindset, você não quer chegar lá de mãos vazias. Eu não fiz nada. Essa semana eu não evoluí. Então é importante. Pergunte quem acompanha você. A quem você está escutando? Quem faz a sua cabeça? Isso é importante a gente pensar. E não precisa ser mal educado, tá? Mas nós temos que passar, inclusive, a evitar algum tipo de assunto. Assunto que não constrói, que não edifica. Pessoas sabotadoras. Que isso tem uma influência gigante, sabe? Não é desumano fazer isso, tá? A gente tem que se proteger, tem que saber até que ponto a gente aguenta. Se você está com uma pessoa que reclama muito, ou se você convive com pessoas que reclamam muito,
Quando você vê sua energia, porque nós somos energia. Aliás, hoje a física quântica está provando isso, tudo é energia. E essas pessoas roubam a sua energia de tal forma com reclamação. Você chega, você está vendo o mundo maravilhoso, tá? Você se programou para ver o mundo com possibilidades. Não aquele mundo de Poliana, não, mas você se programou para ver o mundo com possibilidades, não com impossibilidades. Aí a pessoa chega, quando você vê, você também está desanimado. Então pense, quem faz a sua cabeça? Depois, seja o seu próprio patrocinador, ou seja, sem autossabotagem, tá? Você sendo o seu próprio patrocinador, o que que vai acontecer? Você vai se bancar. Ou seja, você vai dizer, não, eu me acredito, eu sei que eu posso, eu sei que eu tenho talento, eu sei o que eu tenho competência. O que acontece às vezes, muitas pessoas buscam patrocinadores alheios, fica sempre à mercê da validação, da aprovação, do incentivo ou não de outras pessoas. E aí, você sabe o que é importante para você, os outros não. Só você se conhece, os outros não. Então, é importante a gente ter isso bem claro dentro da gente, tá? Sem autossabotagem. Ah, o que que é autossabotagem? Tudo isso que o seu diálogo interno aí fala para você que não é bom. Ah, acho que não é bom isso. Pare. Não vai ser possível. Tudo isso é autossabotagem. Será? Será que vai dar certo? Será que eu mereço aquele cheque daquele tamanho? Ou vender esse trabalho por esse valor? Ou ganhar mais? Será que eu mereço? Será que eu mereço uma vida feliz? Autossabotagem. E o nosso cérebro não sabe o que é verdade, o que é mentira, o que é ilusão, o que é realidade. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com o que a gente está pensando, com o que a gente se dispõe a ouvir, com o que a gente se dispõe a alimentar o nosso interior. Então, seja o seu próprio patrocinador. Não se auto-sabote. Depois, desenvolver crenças. Crenças possibilitadores. Pode ser tema de um próximo encontro, mas é acreditar em si mesmo, tá? É você eliminar toda e qualquer crença limitante e passar a acreditar em si mesmo. Acima de qualquer outros, você acreditar em si mesmo. É você achar que, no mínimo, Deus o fez, repito, para ser feliz, para prosperar, para conquistar coisas legais na vida. E aí? O que isso está fazendo sentido para você, tudo isso? De que forma isso está impactando você? A gente vai ter outros encontros, a gente vai conversar mais. Daqui um dia você pode deixar aí embaixo temas aí para próximos hangouts. A gente vai falar sobre isso. A gente vai conversar e a gente vai avançando, né, nesse mindset de entrar em ação, que é esse o nome do nosso movimento, entrar em ação. Mas o que que tudo isso fez sentido para você? E diante de tudo isso que fez sentido, cada um foi tocado de uma forma. Um de um jeito, outro de outro, um por uma palavra, outro por outra. Um se lembrou dos vilões, que são medo, procrastinação e ausência de um porquê, né? Ou seja, de incorporar o fazer à missão. Ao fazer é importante a missão. Outro se identificou com de que forma pode resolver, outro se identificou de que forma vencer o medo. Mas uma coisa é importante que todos nós tenhamos: sair daqui hoje com o compromisso de fazer alguma coisa, de dar o pequeno passo, dar o primeiro passo para começar a realizar. E aí você precisa de mais clareza para agir? Você precisa parar um pouquinho, já definiu? Você precisa parar e colocar algumas ações aí para rodar. E qual é essa ação? Um pequeno passo só. Isso é dar o primeiro passo. Um pequeno passo, uma pequena ação, uma pequena coisa. O que que você vai fazer para começar ou para recomeçar? Para tornar o seu objetivo realidade. O que que você se dispõe a fazer? Com o que você se compromete a fazer de coisa bacana,
de coisa ecológica para você mesmo, de coisa digna para você mesmo, de algo que o impulsione a ir adiante, a ir para cima, a ir em frente, de chegar ao final de 2018, olhar para trás e, poxa, naquele dia 28 de fevereiro, eu me dispus a dar esse passo, e olha, depois desse passo, quantas outras coisas legais aconteceram. Defina o que você quer e defina o primeiro passo que você vai dar e que você pode dar. Recomece sempre. Observe a natureza. Tudo nela é recomeço. No lugar da poda, surgem brotos novos. Com a água, a planta renasce novamente. Nada para. A própria terra se veste diferentemente todas as manhãs. Isso acontece também conosco. A ferida cicatriza, as dores desaparecem, a doença é vencida pela saúde, a calma vem após o nervosismo. O descanso restitui as forças. Comece, anime-se. Se preciso, faça tudo de novo, sem medo, com coragem. Porque assim é a vida. É necessário que você comece ou recomece. E repito, que primeiro passo você vai dar para entrar em ação? Pense um pouquinho agora. Pense nas grandes personalidades da história que realizaram coisas extraordinárias e que nós admiramos. Nossos heróis, nossos místicos, nossos santos, os gênios da humanidade. Pessoas que não vieram aqui por acaso e realmente deixaram um legado. Os grandes empreendedores, vivos ou não, eles tiveram a coragem de recomeçar e de dar o primeiro passo. Que primeiro passo você vai dar? Para também escrever da maneira que você merece a sua história. Eu espero ouvir o seu relato em breve e espero ouvir o seu comentário do primeiro passo que você deu. Repito, nós iremos avisar você. Depois você pode compartilhar esse Hangout também, tá? Para sua lista, para quem você gosta, para sua lista de contatos. Vamos divulgar o que é necessário e você merece e as pessoas merecem entrar em ação, ok? O nosso tempo de 1 hora está já finalizando. Eu agradeço você esteve conosco nesse Hangout, nessa 1 hora. Certamente muitos insights, muitas ideias, muitas coisas aí surgiram na sua cabeça. Deixa isso fazer sentido, mais sentido ainda para você e dê o primeiro passo. Escreva isso ainda hoje. Dê o primeiro passo. E amanhã, mais um passo. E depois, mais um passo. E a gente vai se falando até você ir avançando. E eu quero ouvir o seu comentário aí e também a sua sugestão de tema para o nosso próximo Hangout. Ok? Obrigado a você que esteve conosco e a gente se vê em breve. A gente vai continuar comunicando com você, mandando conteúdo e em breve convidando você para participar de um novo Hangout.